Pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula dessa semana, né? A começar a semana para vocês, mas para mim já é a última aula com vocês. Então, pessoal, vamos começar essa aulinha aqui, como de costume, com uma pequena revisão da anterior, só para a gente fixar, tá bom? Como já falei na aula passada, né? Inclusive o feedback de vocês foi bom, né? Sobre a aula um pouco mais curta, então vou tentar manter nessa média aí, né? De 10 até 15 minutos, vou ver o que é que eu consigo fazer, tá bom? Mas aí qualquer coisa, vocês escrevam aí junto da frequência de vocês, na hora que vocês for deixar no comentário, alguma coisa, né? Tá bom, tá ruim, tá mais ou menos, tá mais para mais do que para menos, tá mais para menos do que para mais, que eu vou estar tentando acatar o máximo que eu conseguir, tá? Então, gente, vamos aqui a nossa pequena revisãozinha da aula anterior para podermos darmos continuidade, tá bom? Na aula passada, aliás, desde o mês passado, a gente vem abordando essa questão de corpo, né? De corpo relacionado a algum movimento artístico, alguma arte, alguma obra, alguma relação que isso possa trazer. Eu vou até ler esse pequeno trechinho aqui, que é muito interessante para a gente sempre estar tendo ele como referência quando falarmos desse assunto, tá? O corpo sabe ler. Aliás, eu vou até começar aqui, porque já comecei me afobando. É porque fica um pouquinho pequeno para mim, para vocês fica num tamanho legal, mas para mim fica um pouco pequeno. O corpo sabe letras com gosto de carne, osso, unha e gente. O corpo lê as entrelinhas. O corpo não mente. O corpo quer dizer o que sabe. O corpo sabe. O corpo sabe o que quer. O corpo diz, fala palavra. Nesse ponto, foi muito interessante que a gente abordou sobre linguagem corporal, sobre expressão corporal e como isso tem uma influência direta nas nossas ações, mesmo que a gente nem fale. Abordando um pouco mais sobre essa linguagem corporal, nós trouxemos essa relação para a vida, onde eu falei para vocês, olha, às vezes você está triste, lá, cabisbaixo, no meio de uma festa, um fulano vem dizer para você, como é que tá? Tá aí meio cabisbaixo, o que foi que aconteceu? Às vezes é aquela frase, quem foi que te mordeu, né? Essa é uma frase clássica do pessoal perguntar. E você fala, não, tá tudo bem, tá tudo ok. Só que a tua expressão corporal já te entregou. Então, essa relação que a gente fez é muito legal que a gente leve ela, por exemplo, um movimento artístico. De dançarinos dançando, todos se movimentando, mas a cara, ó, fez um movimento legal, mas o sorriso não sai. Então, o que é que me diz para aquela pessoa? Ela está fazendo aquilo forçado. É essa a mensagem que você me passou. Então, foi essa reflexão que a gente fez na aula passada, né? Seguindo adiante, nós abordamos o seguinte: o corpo sabe, o corpo quer, o corpo diz. O que isso quer dizer, em poucas palavras, é que essa expressão corporal que nós construímos ao longo da nossa vida, ela fala por si própria. Então, às vezes você não precisa dizer nada que você vai conseguir identificar que aquilo que você falou com aquela pessoa não foi legal, pela expressão gestual e corporal que ela está desenvolvendo naquele momento. Porque, muito interessante a gente até sublinhar, passou aqui, não era para ter passado, mas não tem problema, já voltou. O corpo tem sua própria linguagem. Vou tirar essa cor aqui porque não ficou muito visível. Deixa eu colocar verde. Porque o corpo tem a sua própria linguagem. Então, trazendo já para a aula de hoje e para algumas aulas anteriores que a gente viu, por exemplo, sobre dança, a linguagem que está dentro da dança não é só a linguagem corporal, mas a interpretação que nós temos daquilo, mesmo sem sequer conhecer. Imagine você vendo uma dança, por exemplo, europeia, que às vezes você não conhece. Mesmo que você não saiba ao que ela está relacionada, você consegue supor aquilo. Por quê? Por conta dessa linguagem corporal. Então, vamos adiante aqui para a gente não ficar debatendo o mesmo assunto da aula anterior, né? Falamos sobre materialidade da arte, que falamos da materialidade, do suporte, das ferramentas e dos meios. Hoje nós abordaremos um desses suportes, que é o quê? O próprio corpo, que foi até uma questão de prova, né? Que estava caracterizado sobre qual é o único suporte. Esqueci até a pergunta, mas a resposta era corpo como suporte, né? Muita gente errou. Sejam todos muito bem-vindos, né? Já falei.
Pronto. Então, a partir daqui, teremos a nossa aula de hoje. O corpo como suporte é o nome do tema. E, dito isso, eu já faço até uma... Como é que eu posso dizer? Um pedido a vocês. Nunca deixem de acompanhar pelo livro didático também. Porque esse assunto que vocês veem aqui na aula, ele está, obviamente, relacionado com o livro. Entretanto, não é uma leitura do livro. É minha visão sobre o que o autor do livro quis passar. Então, a minha visão com a sua leitura, de acordo com o pensamento do autor, isso sim vai construir um conhecimento palpável. Então, nunca deixem de acompanhar nem a aula e nem o vídeo. Ou, nem a aula e nem o vídeo. Nem a aula e nem o livro, tá? Porque é sem edição, pessoal. Então, vocês vão ver os erros aí. Então, relevem, por gentileza. Conhecer o material. Essa, para mim, é a parte mais importante da obra. Eu pedi para que vocês fizessem algumas obras, né? Inclusive, já recebi algumas que estão de parabéns. Depois eu vou expor para todo mundo ver. Pedi para que vocês construíssem algumas obras e, para isso, vocês teriam que, sim, conhecer algum tipo de material. Então, imagine o seguinte, eu, como aluno, e o professor me propôs isso, e ele disse, olha, tentem fazer uma pintura, tentem fazer alguma obra de arte relacionada com pintura, que fica fácil de nós relacionarmos com o assunto que a gente está abordando. Então, eu, na minha função de aluno, digo, cara, eu não sei pintar. O que eu sei é desenhar a lápis. Então, eu conheço, peraí, só sublinhar aqui, eu conheço o material necessário para a pintura? Não, mas eu conheço o lápis e consigo desenvolver alguma coisa com ele. Então, eu conhecendo esse material, eu vou poder construir alguma coisa com base nele, né? Eu não tenho nada aqui para dar de exemplo, mas, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui um caderno, né? Em branco. Com uma caneta, eu posso fazer um desenho aqui? Posso. Vai ficar legal? Aí já é outro quesito. Mas conhecer o material, eu já conheço, porque é um material totalmente conhecido. Um caderno, folha, caneta, eu conheço o material. Se a obra vai ser realmente relevante, aí já é outra questão. Mas conhecer o material é a parte mais importante para a construção desse conhecimento, tá bom? Posteriormente, corpo como material. Aqui realmente é o tópico que a gente vai abordar em si. Quando se fala em corpo como material, nós já relacionamos com o quê? Dança. Mas essa é a única maneira que o corpo pode se relacionar com a arte? De maneira alguma. Existem outras inúmeras, não vou dizer centenas, mas outras variáveis muito distintas da dança. Não sei se vocês já viram, com certeza já viram, né? Algumas pinturas que são feitas, por exemplo, com a mão, com o pé, com cabelo, com várias coisas do próprio corpo. Então, o corpo foi utilizado como um material. Nossa, mas o material é a tinta. Pois é, mas ela não estava colocada em sua mão. Então, sua mão foi o suporte, o corpo foi o suporte para que aquela tinta fosse colocada naquela tela, por exemplo. Então, fazer essa reflexão é muito pertinente, já que essa materialidade não pode ser dissolvida em partes, ela é um todo. Então, se eu construir uma obra a partir das minhas mãos com tinta, o meu corpo foi o suporte. Pegaram a ideia? Não pegaram, não? Pois tem no livro de vocês. Todos esses exemplos que eu acabei de citar aqui, vão dar uma lida lá com calma. Vai, bota uma pausa aí e vai lá ler. Pronto? Voltou? Seguimos adiante então. Essa pausa aí foi para vocês colocarem pausa, tá? Espero que vocês tenham entendido, senão eu fiquei aqui parado feito um besta. Todos devem entender sua própria poética. É interessante que a gente veja isso, porque, assim, quando eu pedi essas obras para vocês, né? Não só para vocês, né? Mas para as outras séries, eu estou caçando bem aqui um lápis. Eu achei uma caneta. Quando eu pedi as obras para vocês, por exemplo, eu vou dizer aqui... Só um segundo. Não tem edição, tá? E vai ficar esse espaço sem eu falar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Todos devem entender sua própria poética. Por exemplo, digamos que eu vou fazer aqui um círculo, um quadrado, um triângulo, outro círculo, outro redondo aqui,
Pronto, eu fiz aqui uma... Não sei se vocês vão conseguir ver, vão. Ó, fiz uma imagem aqui bem aleatória. Para outra pessoa vai dizer, caramba, que negócio feio. Igual uma vez que eu desenhei um carro num quadro para vocês. Caramba, que negocinho feio. Mas essa é a minha poética. Essa é a minha visão sobre a arte. Se ela está correta, se ela é legal, se ela é bonita, isso só diz respeito a mim. Então, alguns alunos mandaram as obras para mim e ficaram com medo de que eu compartilhasse. Ah, não diz que é minha. Não diz que é minha porque eu fiz aqui, sei lá, uma pirâmide. Eu fiz aqui, sei lá, uma arte abstrata. Gente, entendam. Poética vem de cada um. Se eu faço uma coisa que você não gosta, isso diz respeito mais a você do que a mim. Eu fiz uma coisa para mim e não para você. Deu para entender? Então percam esse medo, principalmente do julgamento, porque ele às vezes está privando você de fazer uma coisa muito melhor do que você poderia estar fazendo, mas não faz por medo. Eita, bati a caneta no celular. Mas deu para pegar a ideia, né? Construção da obra ou do espetáculo. Quando se tem a poética, se tem o material, você já tem as duas coisas que a obra precisa para se encaixar. Entretanto, falta o quê? A construção. O que é que isso vai ser, do que é que vai falar e qual a mensagem que vai passar. Porque, por exemplo, o meu desenho, posso considerar ele como uma obra, já que eu usei o material, já que eu tinha minha poética, já que eu construí? Talvez ainda não. Por quê? Ele não tem um sentido atrelado a ele ainda. Talvez se eu colocar umas cores, pintar, definir os traços, ele ganhe um significado. Entretanto, no conjunto da obra, ele ainda é simplesmente alguns riscos. Por quê? Está faltando essa construção. Então, muitas vezes, a gente vê que temos potenciais artistas dentro da nossa própria escola que falta o quê? Um pouquinho de trabalho, um pouco de dedicação, um pouco de empenho, vontade. Então, isso tudo junto com um pouquinho de conhecimento, às vezes conhecimento da própria prática, não é nem conhecimento gerado em escola, vai trazer para vocês essa obra construída. Deu para pegar a ideia? Então, esse espetáculo só vai ser realmente válido quando todas essas características se unirem em um único objetivo. Entenderam, gente? Vamos aqui para o próximo. Mais uma vez, o corpo como suporte. Entretanto, ele saiu um pouco daquilo e voltou para a dança. Por quê? É a expressão máxima da arte, onde você usa seu corpo inteiro para trazer aquela poética daquele momento. Então, a dança... Vou até ver o primeiro tópico aqui com vocês. Ó. A dança é a arte do movimento. Então, não é simplesmente se mexer feito um maluco, por exemplo. Eu não posso dizer que isso aqui é uma dança. Não tem sentido, é só um movimento. Mas a dançar é realmente criar essa arte através desse movimento. Então, por exemplo, quando nós vemos as quadrilhas juninas, nós entendemos o que é que aquilo está tentando nos passar. Nós sabemos o que é que nossa cultura diz a respeito daquilo. Nós entendemos um pouco do que aquelas pessoas estão sentindo naquele momento a dançar aquilo. Porque às vezes a gente já passou pela mesma situação, nós também já fomos quadrilheiros, não é? Então, ó, a dança, falando até de quadrilha, sempre esteve ligada a algo, principalmente ao culto, aos deuses, a alguma coisa relacionada à mitologia, né? Por exemplo, a dança antigamente era usada para trazer chuva, né? A dança da chuva, né? Então, que virou até piada, né? Alguns filmes, alguns desenhos, né? Como não tenho algum exemplo aqui no momento, mas alguns desenhos falam, vamos fazer aqui a dança da chuva para chover. Mas isso realmente, antigamente, era verdade. Antes dessa teoria do Deus que nasceu em Israel e tudo mais, existia a teoria da Mãe Terra, em que a deusa maior era uma deusa feminina e que exigia esses tipos de coisas para dar as coisas de volta. Por que tinha essa reflexão? Porque a mulher era a única que poderia dar luz. Então, na cabeça do pessoal, a progenitora de todo mundo também era uma mulher. Entretanto, ao longo do tempo, quando se descobriu que o homem também era responsável pela fertilização da mulher, passou-se a imperar um pouquinho do machismo.
porque ele entendeu que a mulher por si só não conseguiria fazer isso. Então a Mãe Terra deveria ter um Pai Terra, que depois nós começamos a conhecer como Deus. Viu como tudo tem uma relação? Então é muito interessante que a gente faça esse emaranhado de informações, fazendo essa conexão de arte com história, com português, com filosofia, com várias outras disciplinas, para que a gente construa realmente esse conhecimento. Então, pessoal, parei bem no ponto que eu queria, 15 minutos de aula. Espero que vocês tenham realmente entendido a mensagem que eu quis passar. Se ficou muito rápido, comentem aí. Estou virando aqui o YouTube. Comentem aí se ficou muito rápido, muito devagar. Façam as suas observações, crítica construtiva. Só não vale me xingar, tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Bom dia.